Olá, alunos! Aqui quem vos fala é a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. O nosso assunto de hoje é conceitos fundamentais da química. Vamos comigo? O primeiro tema é a definição de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, ocupar lugar no espaço significa ter um volume e possuir uma massa, né? A matéria forma as estrelas, os planetas, os corpos dos seres vivos, o vidro, o ar, o papel, o plástico, o ouro, tudo mais que nos cerca. Existem vários tipos de matéria e cada tipo de matéria é chamado de substância. Vamos definir agora o que é um corpo e o que é um objeto. Um corpo, por exemplo, é uma porção limitada de matéria como uma madeira, uma tábua, um pedaço de plástico. E o objeto é uma porção de matéria que tem uma utilidade para nós, como por exemplo uma porta, um lápis, um caderno, ou seja, algo feito a partir de uma porção limitada de matéria. O que é a energia? Energia é tudo aquilo capaz de modificar a matéria, provocar ou anular movimentos e ainda causar sensações, como por exemplo o calor de uma vela queimando ou o trabalho. Vamos falar sobre átomos, as pequenas partículas que formam a matéria. Então, na cabeça de um alfinete, por exemplo, nós temos 60 milhões de átomos, são muitos átomos. A palavra átomo primeiramente foi usada na Grécia Antiga, em 400 a.C., pelos filósofos Leucipo e Demócrito, que referiam-se então, como eu disse no começo, às menores partículas constituintes da matéria. A palavra átomo significa não divisível. A palavra pode ser dividida, em duas partes. A significa não e tomo significa divisão. Partículas subatômicas. Hoje nós já entendemos que tem partículas menores do que os átomos que os compõem. Essas partículas que nós vamos estudar são prótons, nêutrons e elétrons. Prótons são partículas positivas, nêutrons são partículas sem carga e elétrons são partículas negativas. Então, prótons e nêutrons, como vocês veem no desenho, estão localizados no núcleo do átomo e são os que realmente contêm a maior parte da massa do átomo. Elétrons estão localizados na eletrosfera, são partículas minúsculas de massa muito pequena. A massa de um elétron ela é cerca de 1840 vezes menor do que a massa de um próton. Então, muitas vezes a gente considera a massa do elétron desprezível. Os prótons, os elétrons e os nêutrons estão em um comparativo que diz assim: carga positiva são os prótons, carga negativa são os elétrons, carga nula são os nêutrons. A massa relativa dos prótons e dos nêutrons é 1 e a massa dos elétrons é 1 dividido por 1840. O que é um elemento químico? O elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Os elementos químicos são identificados pelo número de prótons que há no seu núcleo. É como se fosse a digital, entre aspas, do átomo, é o que identifica ele. Então, para efeito didático, nós vamos usar como siglas aqui nessa apresentação P como prótons, E negativo como elétrons, N como nêutrons, Z como número atômico e A como número de massa. Quando nós vamos representar um elemento químico, nós colocamos como símbolo do elemento o X, você pode ver à esquerda do slide. E A é o número de massa, sempre na parte superior, Z como número atômico do elemento na parte inferior. Então, como exemplo, do lado direito, nós temos P, que é o símbolo químico do elemento fósforo, 31, que é o número de massa desse elemento, e 15, que é o número atômico. Vamos definir o que é uma molécula? Uma molécula é uma entidade eletricamente neutra que possui pelo menos 2 átomos, todos ligados entre si, mediante ligação covalente. Então, nós temos aí uma molécula representada como molécula de água, onde a esfera vermelha representa o oxigênio e as esferas cinzas representam átomos de hidrogênio. Vamos diferenciar
as substâncias. O que é uma substância? Uma substância, ela possui uma composição característica determinada em um conjunto definido de propriedades. Podem ser divididas como substâncias simples ou substâncias compostas. Então, aí no slide nós vemos a definição de substância pura simples. Substância pura simples é formada por apenas um tipo de átomo, formada por átomos iguais. Uma substância simples não pode ser desdobrada em outra substância simples e, quando dividida, fornece átomos iguais, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o nitrogênio. Nós podemos ver no slide uma foto com dois átomos de oxigênio e dois palitos representando as duas ligações que acontecem nessa molécula. Substâncias compostas, por sua vez, são formadas por mais de um tipo de átomo ou por mais de um tipo de íons. Nós vamos estudar mais à frente o que significam os íons. Uma substância composta pode ser decomposta em novas substâncias de composição menos complexa. São exemplos água, açúcar e álcool. Então, nós vemos o exemplo do desenho da molécula do etanol, que é formada por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Os elementos químicos, eles têm nomes que muitas vezes não correspondem à palavra em português. Por exemplo, por que sódio, o símbolo químico dele é Na? Então, a gente vai descobrir que os elementos químicos utilizam as iniciais dos nomes originais em latim ou grego. As letras que a gente representa os elementos são sempre letras de forma. A primeira letra é maiúscula, a segunda e a terceira, se houver, são minúsculas. Então, muitos nomes eles surgiram devido às propriedades dos elementos, ou à região de onde o elemento provinha, onde ele foi descoberto, ao nome de algum planeta, homenagens lembrando continentes, estados, universidades e até alguns cientistas. Então, nós vamos ver aí na tabela que o símbolo do elemento químico sódio é Na, porque o nome dele em latim é natrium. O símbolo do elemento químico potássio é K, porque o nome dele em latim é kalium. O ouro, o símbolo é Au, porque o nome é aureum em latim. E cobre, o símbolo é Cu, porque o nome dele em latim era cuprium. E nós vamos ver em seguida uma foto com as imagens dos cientistas homenageados e o nome dos elementos químicos que receberam essa homenagem. Então, nós temos o Rutherfordio, em homenagem ao Ernest Rutherford, o Mendelévio, em homenagem ao Dmitri Mendeleev, o Meitnério, em homenagem a Lise Meitner, o Roentgênio, em homenagem a William Röntgen, e o bório, em homenagem ao Niels Bohr, o Einstênio, em homenagem ao Albert Einstein. Há algumas curiosidades em relação aos elementos químicos. Por exemplo, o níquel ele foi descoberto quando mineiros alemães começaram a extrair nas suas minas um mineral muito parecido com o cobre, com o objetivo de tingir os vidros. O cobre tinge os vidros de azul, enquanto que esse novo metal tinge os vidros de verde. E eles então começaram a chamar por um nome alemão, Kupfernickel, significaria cobre enfeitiçado ou cobre falso. Então, mesmo depois que se descobriu a origem desse novo metal, desse novo elemento, ainda se chamou o elemento descoberto de níquel. Você pode ver aí uma imagem com vários vidros coloridos e um exemplo do metal que é o níquel. Ele é metal branco prateado. Vemos então nomes e símbolos provisórios dos elementos químicos. Quando os elementos químicos começam a ser estudados, são descobertos, leva um tempo até que eles sejam colocados na tabela periódica e até que tenham um nome. Então, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, prevê que para dar nomes e símbolos provisórios para os elementos com número superior a 100. Usa-se então prefixos latinos e gregos que correspondem a cada algarismo do nome atômico do elemento. Você vê então o número que está aí. Novos elementos químicos foram descobertos a partir de janeiro de 2016
passou a integrar a tabela periódica o niônio, moscóvio, tenessino e organessono. Número atômico deles 113, 115, 117 e 118. Foram descobertos, o primeiro deles, o niônio, descoberto por cientistas no Japão, e os outros por equipes de cientistas na Rússia e nos Estados Unidos. O niônio, a origem do seu nome é japonês, nionium ou nion é o nome japonês para referir-se ao Japão. Moscóvio é uma referência a Moscou, capital da Rússia. Tenessine ou Tenessino vem do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, que ele é pioneiro na pesquisa de elementos químicos. Então é o segundo, como curiosidade, é o segundo nome de estado que figura na tabela periódica. Tem também o califórnio, né, em homenagem à Califórnia, que é o elemento químico 98, e o organessono, que é uma homenagem ao físico russo Yuri Organessian, de 83 anos. Ele recebeu essa homenagem ainda em vida, e ele teve a honra de ver seu nome escrito em um elemento químico. As principais características dos átomos nós vamos estudar são o número atômico, que é o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, Z é igual a P. Os átomos, eles têm um sistema eletricamente neutro, ou seja, o número de prótons no núcleo é igual ao número de elétrons na eletrosfera, quando ele é um átomo neutro no seu estado fundamental. Então, nós vamos utilizar P igual a E. E número de massa, que é representado pela letra A, simboliza a massa de todo o átomo. Porém, como os elétrons têm massa desprezível, então nós consideramos apenas a massa dos prótons e dos nêutrons. Então, A, que é o número de massa, é igual a prótons mais nêutrons, ou, como prótons são iguais a número atômico, a Z, posso substituir o Z e ficando A igual a Z mais N, ou seja, A igual ao número atômico mais nêutrons. E se eu quiser calcular os nêutrons? Para calcular o número de nêutrons, eu posso isolá-lo e N ficaria A menos Z, número de massa menos número atômico. Exemplos para nos facilitar a compreensão. Então, aí nós temos a referência das fórmulas para você. Temos o cálcio. Número atômico do cálcio, número de massa, está tudo listado aí. Então, o número de cima, vamos lembrar, é o A. O número de baixo é o Z, é o número atômico. Então, o número de massa é 40, número atômico é 20. Já que o número de prótons é igual ao número atômico, então o número de prótons também é 20. Já que é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, também é 20. Nêutrons vai ser o número de massa menos o número atômico, 40 menos 20, que é igual a 20. Nós temos outros exemplos aí, como o do cloro. O número de massa dele é 35, o número atômico 17. Portanto, o número de prótons é igual a 17, o número de elétrons é 17 também. E o número de nêutrons vai ser a subtração de 35 menos 17, resultado 18 nêutrons. Carbono, número atômico 6, é o número de baixo. Número de massa 12, que é o número de cima. O número de prótons é igual a 6, elétrons também 6, e nêutrons vai ser 12 menos 6, que vai ser 6. Flúor. Flúor, número de massa 19, número atômico 9. Portanto, temos 9 prótons, 9 elétrons e 10 nêutrons, sendo que os nêutrons são calculados a massa menos o número atômico. Os átomos podem ter algumas semelhanças, como isótopos, que são átomos que possuem números de massa diferentes, mas um número atômico igual. Então, veja que eu destaquei a palavra e com a letra P, né, isótopos. Então, P significa próton. Próton é a mesma coisa que número atômico. Então, isótopos são do mesmo número atômico, no mesmo número de prótons. Vamos ver um exemplo da tabela? Então, nós temos, por exemplo, os dois urânios. 235 é a massa de um urânio e 237 é a massa de outro urânio. Veja que o número de massa deles é diferente. Porém, eles têm o mesmo número atômico, que é 92. Então, observe que eles têm o mesmo número de prótons, que é 92, o mesmo número de elétrons, que é 92, muda o número de nêutrons e muda o número de massa.
então eles são considerados isótopos. A segunda definição de isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Veja que eu destaquei a letra A. A significa massa, mas os números atômicos deles são diferentes. Então, são elementos químicos diferentes, já que o número atômico é diferente. Se você olhar na tabela, os elementos químicos do meio da tabela são o cálcio e o argônio. Ambos têm o mesmo número de massa, 40. Porém, o número atômico deles é diferente. O número atômico do cálcio é 20 e o número atômico do argônio é 18. Portanto, nós temos que eles são isóbaros. Veja, o número de prótons deles é diferente. Cálcio 20, argônio 18. Os elétrons deles são diferentes. Cálcio 20, argônio 18. Os nêutrons deles são diferentes. Cálcio 20, argônio 22. Porém, o número de massa deles é igual, então eles são isóbaros. Isótonos são átomos que possuem números atômicos e números de massa diferentes, mas o número de nêutrons é igual. Então, você só vai enxergar dois isótonos se você fizer aquela continha, número de massa menos número atômico. Vamos ver o exemplo, então, na última coluna da tabela, fósforo e enxofre. Fósforo, número de massa 31, número atômico 15. E enxofre, número de massa 32 e número atômico 16. Então, o número de prótons deles é diferente, do fósforo 15 e do enxofre 16. O número de elétrons é diferente, fósforo 15 e enxofre 16. O número de nêutrons é igual, por quê? 31 menos 15 dá 16, do fósforo. 32 menos 16, resultado 16, que é do enxofre, portanto, eles têm apenas o número de nêutrons iguais, são isótonos. Existem vários isótopos na natureza, como exemplo eu trouxe o hidrogênio, que possui 3 isótopos estáveis. O prótio, que é formado apenas por um próton, que não tem nenhum nêutron, que corresponde a 99,98% de todos os átomos de hidrogênio na natureza. O deutério, que é encontrado com um próton e um nêutron. E o trítio, que possui um próton e 2 nêutrons. Então, em laboratório, já foram construídos isótopos de hidrogênio com até 6 nêutrons. Mas na natureza, não é só o hidrogênio que possui isótopos. Há muitos outros elementos químicos, como por exemplo o carbono, o cloro, entre outros. Vamos ver como se mede a massa atômica de um elemento químico. Então, se você olhar numa tabela periódica, muitas vezes a massa atômica não está redonda, ela não é um número fechado. Por exemplo, no caso do cloro, algumas tabelas periódicas trazem que a massa do cloro é 35,5 U. Então, nós vamos entender por que se chega a esse valor. Então, a maioria dos elementos, como nós já dissemos, apresenta isótopos. O cloro, por exemplo, é constituído por uma mistura de 2 isótopos de massas atômicas, que são aproximadamente 35 e 37. Eu coloquei na tabela para vocês observarem. A massa atômica do cloro é dada pela média ponderada das massas isotópicas. Então, é multiplicada a abundância isotópica vezes a massa relativa do cloro 35, mais a abundância isotópica, massa relativa do cloro 37. E divide-se esse valor por 100. Isso é a média ponderada. O valor dá aproximadamente 35,5 U. O U significa unidade de massa atômica. Então, a massa atômica de um elemento, a definição geral, é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais desse elemento. Sendo assim, a massa atômica de um elemento hipotético A, constituído dos isótopos naturais A1, A2 até AN, pode ser calculada por, então, como nós vimos já no exemplo, você vai pegar a massa relativa do elemento vezes a abundância dele, ou seja, qual a porcentagem dele na natureza, mais a massa relativa do segundo isótopo vezes a abundância dele na natureza e etc. E divide tudo por 100. Então, quando nós dizemos que a massa atômica do elemento cloro é 35,5 U, o que significa? Significa que cada átomo de cloro pesa, em média, 35,5 U. Vamos entender o que é esse U? Então, observe no desenho, imaginando que fosse possível, ter um átomo de carbono
completamente preenchido como uma bolinha. E se nós dividíssemos essa bolinha em 12 partes iguais? Então, o carbono, ele é o elemento base utilizado para o cálculo de massa atômica. Se a gente pegasse uma fatia desse átomo de carbono, corresponderia a uma unidade de massa atômica. Então, essa uma fatia corresponde a 1/12 de um átomo de carbono 12. Então, no caso do cloro, eu coloquei mais um exemplo aqui. Vamos supor que a gente colocasse numa balança um átomo de cloro. Para que essa balança ficasse equilibrada, do outro lado, no outro prato, eu deveria colocar 35,5 fatias do átomo de carbono 12. Compreende? Então, é dessa forma que a gente calcula a massa atômica de um elemento, comparando-o à massa atômica de carbono 12, porque ela é a massa principal fundamental. Certo? Aqui ficamos com a nossa aula de hoje. Espero que você goste. Ative o sininho das notificações, inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários, eu fico feliz de ver a participação de vocês, comentando, tirando dúvidas, eu fico à disposição. E compartilhe esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Muito obrigada, um grande abraço a todos e tchau, tchau!